Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa experiência de voltar a estudar depois de muitos anos só inserida no mercado de trabalho, contando a partir de algumas experiências minhas e também uma reflexão sobre algumas pessoas que entram na nossa vida só para nos ajudar no alinhamento do nosso propósito. Tem pessoas que vão entrar na nossa vida só para deixar um recado, uma mensagem, contribuir, e a pessoa não vai ficar. Bom, meu nome é Jane, eu faço geografia, pesquisa, já trabalhei em diversos lugares, estudo para vestibular, concurso, poucos de tudo, sou mãe também. Então, eu tô aqui para compartilhar um pouquinho das minhas experiências enquanto eu me maqueio. Bom, quero começar falando sobre essa questão do trabalho, que eu comecei no mercado de trabalho com 15, 16 anos, enquanto eu estava fazendo meu segundo ano do ensino médio. E o que aconteceu? Eu não consegui lidar com os dois ao mesmo tempo, justamente porque eu trabalhava no fast food. Eu acordava 3 horas, 3h30 da manhã, então eu já tinha que dormir com a blusa do trabalho para acordar e não perder o horário do ônibus, porque eu morava em Sepetiba, e eu não sei como tá hoje lá, porque hoje eu não moro mais lá, mas eu acredito que esteja ainda bastante parecido. Mas nessa época, o ônibus passava de meia hora. Então, se eu perdesse o ônibus, eu chegaria atrasada e eu tinha que estar 6 horas em ponto lá, no Brizolão, que às vezes não tinha aula no primeiro tempo, só ia ter aula lá para 8 horas da noite, às vezes 9, e foi nesse período que eu fui abandonando a escola sem perceber, mesmo sendo uma pessoa que sempre gostou de estudar, sempre acreditou muito na educação. Não, foi uma coisa que foi acontecendo quase que natural, porque eu precisava trabalhar e, enfim, o corpo tinha suas limitações e eu não conseguia ficar acordada para assistir a aula, tendo que acordar 3h30. Bom, passando esse tempo, eu fiquei bastante tempo focando só no mercado de trabalho. Fui mãe, trabalhei em diversos lugares e fui adquirindo experiências a partir do trabalho e me distanciando dos estudos. Lá pro ano de 2018, eu retornei a partir do Enseja, que foi muito bom. E eu concluí meu ensino médio pelo Enseja. Mas antes do Enseja, que é uma prova que eu aconselho todo mundo a fazer, inclusive minha cunhada fez esse ano, e uma amiga dela fez ano passado, que eu tinha indicado, tinha conversado com ela sobre a prova, e ela fez. Então, todo mundo que não tem o ensino médio completo, às vezes só concluiu o fundamental, eu aconselho a fazer a prova do Enseja. Eu posso até falar um pouco mais sobre o Enseja num outro vídeo, mas o Seja, que foi o que eu fiz, e o primeiro contato que eu tive com o supletivo foi o Seja de Copacabana. Nessa época, eu morava em Realengo, então eu pesquisei no site do metrô como conseguir gratuidade de estudante. E aí eu ia lá pro Seja de Copacabana fazer as provas, porque o Seja, você vai lá e você pode fazer uma certa quantidade de provas por dia. E você também consegue ter disponível, pelo menos em Copacabana, tinha uma biblioteca, tinha uma sala com computadores, e os professores corrigem na hora, corrigia pelo menos. Então era muito legal retomar os estudos a partir desse contato. E aí o que acontecia? Esse foi meu contato inicial. E um dia indo pro Seja de Copacabana, eu vi um cartaz escrito Enseja, e ali foi o meu gatilho, Foi a ponta que eu precisava para poder pesquisar mais a fundo sobre o Enseja. E eu fiz essa prova em 2018, e em 2019 eu já estava lá estudando para o vestibular da UERJ. Um pouco depois de começar o Seja, eu comecei um trabalho de recepcionista em Madureira, na Carolina Machado. E o que aconteceu? Nesse período, eu comecei a fazer o técnico de administração no Senac. E lá eu conheci um amigo que falou para mim sobre o vestibular da UERJ, que eu não conhecia. E durante esse período que eu fiz o técnico administrativo, foi muito bom. Por quê? A gente sempre vai aprender algo que nunca vai ficar esquecido, que a gente sempre vai aplicar em um determinado momento da nossa vida no futuro. E foi o que aconteceu. Ali eu tive um amigo que me falou muito sobre esse vestibular. E eu comecei a estudar sobre o processo da UERJ ali. Então, quando eu falo que às vezes algumas pessoas vão entrar na nossa vida simplesmente para poder nos dar alguma informação, nos orientar, nos encaminhar, é sobre isso. Porque algumas vezes a gente tem vontade de fazer algo, fica esquecido, porque a gente não tem informação. Informação é algo extremamente valioso. É justamente por esse motivo que eu tô fazendo esses vídeos. Porque da mesma forma que eu fui ajudado durante muitos momentos da minha vida
com conteúdos gratuitos na internet, de pessoas passando informação, e aí eu pegava uma informação aqui, uma outra informação ali, e ia juntando, ia preparando meus materiais, ia estudando, ia descobrindo coisas, e aplicando e reaplicando. É por isso que eu tive essa motivação de fazer também, de poder ajudar, retribuir de alguma forma, poder alcançar alguma pessoa e ajudar ela com o meu conteúdo. Então tá, eu sempre tive vontade de fazer geografia, apesar de fazer a administração, não era algo que eu me encontrava, mesmo me saindo muito bem. Principalmente na área de marketing, que eu gostava bastante, não era algo que eu queria. Eu gostava muito da geografia e da área da educação, então era algo que eu tinha vontade de retomar. E olha, de falar, essa época não foi fácil para mim, porque eu fazia o técnico administrativo, mas eu tinha uma rotina muito puxada. Eu acho que foi um dos períodos que eu tive a rotina mais puxada, que eu acordava às 6h30 da manhã para estudar. Eu tinha que colocar meu filho pra creche. De lá, eu me arrumava, ia pra Madureira, eu pegava 2 ônibus de Realengo pra Madureira. E saía do técnico, na verdade, ia pro trabalho, pegava meio-dia. E só saía do trabalho 8h30 da noite, pegava ônibus, ia pra casa, fazia as coisas. E no dia seguinte, toda a mesma rotina, trabalhando segunda a sábado. Então, assim, não era uma época fácil. E foi justamente nesse período que eu tive que me dedicar mais, mas não foi fácil. Então, assim, eu acho que não adianta você procurar técnica, método, porque eu acho que qualquer coisa que você vê, você tem que adequar para a sua realidade. E as nossas realidades não são iguais. Esse negócio de 24 horas para todo mundo igual, isso aí, ó, papo furado, e que a pessoa quer vender na internet uma ideia para você se desdobrar. Para algumas pessoas vai funcionar acordar 5h30 da manhã e estudar de manhã, para outras pessoas não. Durante um tempo pode funcionar para você também acordar cedo, para outros momentos da sua vida não vai funcionar. Durante esse período, eu acordava muito cedo e estudava antes de começar a botar meu filho para a creche, para o técnico. Naquele período funcionou, hoje já não consigo. Hoje para mim já é muito difícil. Então é entender a sua realidade e o momento que você está vivendo também. Não dá para você achar que a formulazinha mágica de fulano vai funcionar para você, que não é assim. Então, você tem que, sim, absorver as informações que você achar relevantes para você, mas sempre lembrar que não existe só uma realidade, que existe só uma fórmula mágica, não. Não existe. Isso aí é papo de alguém que está querendo te vender algo. Essa é a verdade.